Gente, que alegria estar aqui com vocês. Pessoas que eu conheci hoje, pessoas que eu já conheço há muito tempo. E como cada um de vocês, coisa que você lembra, tem coisa que você esquece. Então, nada melhor do que recordar, repetir e elaborar para nossa vida, né? Quem aqui já leu um livro e uma semana depois, aquele livro incrível, aquela história incrível, e uma semana depois você não lembra mais do que se trata? Ou às vezes você estudou para uma prova, para um teste e achava que estava tudo bem, chega na hora da prova, tudo em branco, você esqueceu tudo. A boa notícia não é falta de inteligência, não é, né? É falta de método, a repetição. Por isso que Freud diz, né? Recordar, repetir e elaborar faz parte. Porque às vezes você pensa assim, eu esqueci aquilo que aconteceu na minha infância. Só que hoje, na tua vida adulta, você repete, às vezes você não dá certo com o cônjuge, às vezes você está sempre trocando, você está sempre... É algo que está aqui, né? Que ficou sem ser elaborado. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente deve fazer? A gente deve elaborar e recomeçar. Todo mundo quer um recomeço legal. Todo mundo quer uma vida legal. Quem é que não quer viver com leveza, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Já aconteceu isso com vocês? Então, na psicanálise, recordar tem um significado muito mais profundo e simplesmente lembrar de algo é um dos processos centrais do tratamento analítico. O significado recordar. Aqui, o que Freud nos deixa a consciência, né? O repetir de padrões emocionais, repetir conflitos e compartimentos. Elaborar. Se você elabora, tudo fica mais fácil. Compreender, ressignificar, lembrar. Aquele sintoma, ele traz cura. Se você consegue elaborar, você vai ser curado. Muitas vezes as pessoas conseguem lembrar diretamente de certos acontecimentos, sentimentos, especialmente quando eles estão associados a sofrimento. Por que eu vou falar de sofrimento a vida inteira, sendo que eu posso criar memórias boas que vão me trazer esperança? Tem um versículo na Bíblia que fala isso, né? Acho que até Lamentações que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repetir padrões, comportamentos, reviver conflitos em relacionamentos, apresentar sintomas como ansiedade, fobia e compulsões. Compulsões. Eu teve um tempo que eu sofri um luto que foi assim para mim muito... Eu tive a perca da minha mãe, logo em seguida eu tive a perca do meu irmão. Então, qual que foi a minha fuga? A alimentação. Comer, comer e comer. Então, a compulsão pela comida. Como muitos têm compulsão por bebidas, outros por drogas, outros, ou etc e tal, né? Que não vem ao caso. Então, quando você tenta repetir inconscientemente esses conflitos no presente e elaborar, compreender e trabalhar essas experiências até que ela percam a força, até que ela perca o sintoma. Porque se eu começo a lembrar o que eu fiz, sim, eu sofri aquele luto, a perca da minha mãe, a perca do meu irmão, então agora eu como demais. Se o problema não é fome, a comida não é a solução. Então foi isso que eu
Foi isso que eu coloquei na minha mente. Não vai trazer de volta. Então, o que eu devo fazer? Ressignificar. É o processo de análise, reconhecer o padrão, entender a origem e elaborar o conflito. Recordar não é apenas lembrar, compreender aquilo que ainda nos influencia. Recordar é somente para você curar mesmo, para você olhar para aquela ferida e ela não doer mais. Assim que deve ser, né, a cura para o nosso dia a dia, para que nós possamos viver com leveza, viver com a vida com mais leveza. E a psicanálise, para mim, fez toda a diferença em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu consigo entender o seu problema sem te julgar. Porque não adianta atirar a primeira pedra ou a segunda pedra, ou seja lá o que for, se eu estou aqui para ajudar, por que eu vou criticar? Por que eu vou, né, tipo, ficar te julgando? Uma pessoa não se lembra claramente de sentimentos, abandono na infância, mas ela pode repetir esse conflito inconsciente, que será rejeitado. Por isso que às vezes no casamento mesmo você sufoca o teu cônjuge. Você sufoca o teu namorado, a pessoa que está do teu lado. Porque você tem medo da perca, mas você lembra lá da sua infância? Não lembra. Mas reflete na tua vida adulta. Reflete nesse momento que você está vivendo, né? Ao longo da análise, ela começa a recordar os padrões associados à experiência passadas, compreender os afetos envolvidos, elaborar os conflitos. Esse processo é verdadeiro. Recordar em psicanálise. Recordar não é apenas memória afetiva. Na psicanálise, recordar inclui lembranças e afetos, emoções ligadas às experiências, fantasias inconscientes, desejos, conflitos reprimidos. Às vezes, o mais importante não é recuperar o fato exato, mas entrar em contato com o significado emocional, psique da experiência, em relação com a cura. Recordar, permitir que o sujeito deixa de repetir inconscientemente certos padrões e passa a compreender isso. Amplia a liberdade psique, que reduz o poder dos sintomas. Em termos simples, na psicanálise, recordar torna-se consciente aquilo que estava inconsciente para que possa ser compreendido, elaborado, em vez de repetir. Alguém aqui já passou por isso? Passa por isso? Tem cura e não é difícil. E eu estou aqui para ajudar. Eu sou Marli Lorde, sou psicanalista. Muito obrigada pela oportunidade, gente.